Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje temos a presença do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame. O secretário Beltrame enfrenta muitos desafios no dia a dia ao lidar com a segurança. Criou um marco no Brasil, implantando o programa das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, que ficaram conhecidas até mesmo fora do país. Ele escreveu um livro, Todo Dia é Segunda-feira, onde divide com os leitores as experiências e angústias da vida dele e revela os momentos mais tensos que viveu no cargo, que está vivendo ainda. O secretário defende a necessidade de mudanças na legislação no combate à violência. Esse trabalho de combate à violência, com certeza, envolve muito estresse. E é sobre isso que nós vamos conversar com a psicóloga Lúcia Novaes. Segundo a Lúcia, até certo ponto, o estresse é uma reação normal do organismo. Em excesso, de forma frequente, tem impactos variados negativamente para a saúde física e psicológica. A Lúcia vai explicar a melhor maneira de controlar o estresse. Esse caminho para lidar com o estresse nosso de cada dia, com certeza, conta com a ajuda do exercício físico. Assunto da professora de Educação Física, Estela Torreão. A Estela vai explicar as atividades mais indicadas para aliviar a tensão do organismo e melhorar a nossa disposição. A nutricionista Orion Araújo mostra como deve ser a alimentação de quem vai encarar esses exercícios. Não só os alimentos que são mais indicados, de acordo com o perfil de cada um, mas também a frequência, a quantidade e o horário ideal para se alimentar antes ou depois do exercício. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, @scensura, pelo Instagram, @programa Sem Censura e no Facebook, Sem Censura TV. Começamos conversando com o nosso secretário. Tudo bem? Tudo bem. Deve ser um estresse só a tua vida, não? Ou não, tu é calmo? Acho que... Posso chamar de você? Claro. Acho que essas alturas já está devidamente assimilado, né? Já está assimilado. Gosto do que faço, muito envolvido com o que faço. Mas tem momentos muito difíceis. Não tenha dúvida que tem momentos muito difíceis. E o Rio de Janeiro, tudo aqui é uma caixa de ressonância muito grande, né? Tudo que acontece aqui reverbera muito, né? E a sociedade também é muito sofrida com a questão da violência. Então a gente tem a verdadeira noção da nossa tarefa, mas já fazem 7 anos e meio praticamente. Eu acho que já aprendi a lidar um pouco com isso. Você está ligado à polícia, Polícia Federal, desde quando? Desde 81. Eu entrei como agente de Polícia Federal em 81, depois em 93 fiz concurso para delegado. E você queria ser polícia desde pequenininho? Eu não vou dizer que sim, né? Mas eu fui um pouco influenciado por algumas amizades, por alguns filmes da época, e pelo trabalho que naquela época a Polícia Federal já demonstrava fazer um trabalho um pouco diferenciado, foi o que me fez efetivamente fazer o concurso e depois dentro da instituição sempre buscando investigação policial. E tinha uma tradição familiar disso? Nada. Família totalmente diferente, filhos de descendentes italianos, uma irmã é diplomata, um irmão médico e uma irmã menor minha, que já faleceu, era professora, né? E eu acabei fazendo direito em função da própria atividade da Polícia Federal, que também sem o curso de direito não havia como progredir na função. E alguém estranhou assim ou não acharam na cara? Muito, minha mãe e meu pai estranharam muito. Porque mãe deve ter falado, não vai ser isso. Muito, né? estranharam muito, mas como qualquer mãe e pai, né? Eles sempre dão um jeito de acabar apoiando a decisão da gente, né? Eu acho que depois, com o passar dos anos, o meu pai nem tanto, mas a minha mãe já ainda em vida, ela pôde perceber o quanto eu me identificava com o que eu fazia. Né? Você encara uma barra pesada, assim, nessa implantação da UPP, das UPPs, né? E muitas críticas também, e até algumas passeatas onde a gente vê mais mulher e criança do que a população trabalhadora, né? Pedindo o fim das UPPs. Como é que isso bate para você? Você sabe que fez um trabalho significativo, né? Porque há muitos anos... Vou começar a responder de trás para frente, né? Eu acho que uma pessoa hoje, para pedir o fim da UPP, ela está muito desinformada, ela tem uma ligação com o crime, né? Isso para mim está muito claro.
Por que eu digo isso? Porque o Rio de Janeiro, na minha maneira de ver, e estudei um pouco o Rio de Janeiro antes de entrar para secretário, o Rio de Janeiro é uma cidade totalmente abandonada. O Rio de Janeiro viveu décadas totalmente à mercê da bandidagem. Nós tivemos aí, eu acho que governos anteriores que a sociedade não conseguia perceber um plano de segurança. Qual é o plano de segurança deste secretário? Qual é o plano de segurança que está implantado? E depois é só olhar um pouco para trás. O Rio de Janeiro é uma cidade hoje conhecida mundialmente, muitas vezes por ônibus queimado, por troca de tiro, por uma série de coisas que nos agridem muito, né? E eu entendo que efetivamente nada disso foi feito. E nós apresentamos um plano para o Rio de Janeiro, que são as UPPs, nessas áreas onde existe guerra. Essa palavra também, né? Político nenhum queria dizer, mas é guerra, né? Essa é a verdade. E uma política também para o asfalto, que são um programa de metas que nós temos. E isso, na minha maneira de ver, os resultados estão aí. Isso deu um resultado e vem gerando um bom resultado. Agora, o Rio de Janeiro, ele tem ainda distâncias oceânicas para serem percorridas em segurança pública. Nós não podemos nos iludir que isso está ganho, absolutamente. Nós temos muita coisa ainda a ser feita. Mas ser contra o PP, na minha maneira de ver, basta olhar índice de criminalidade tanto dentro dessas áreas como ao entorno dessas áreas, que você vai ver. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um índice de homicídio em 2006 de 41 homicídios por 100 mil habitantes. Nós estamos hoje com 24 por 100 mil habitantes. Ainda é um índice muito ruim, né? A ONU recomenda 10 para baixo. Mas eu acho que mostra nitidamente que tem um caminho, que tem um rumo, que tem um plano. Né? Secretário, posso pois não? Um minuto? Fazer uma... Tudo bem, eu acho que até agora o que o senhor tem dito e o que o senhor acabou de falar, eu acho que traz até informação para a gente. Eu não sabia desse da ONU, por exemplo. E um questionamento assim, dentro desse plano. Será que essas pessoas envolvidas que estão sendo dentro desse, né, do setor em que está sendo implantado a UPP, essas pessoas têm noção dessa melhoria toda que a gente sabe, a gente que está fora, a gente tem um conhecimento, a gente lê, a gente tem, né, consegue ter essa visão. E eles lá dentro, que poucos sabem ler, que poucos têm um conhecimento geral, que a escola está muito longe nesse momento, como seria se talvez eles, né? Exatamente a gente visse de lá para cá e não de cá para lá? Eu acho que eles têm a noção muito melhor do que nós. Porque eu imagino o que é uma pessoa viver sob o comando de um tirano. Essas pessoas viviam sob a tirania, elas viviam sobre um imperador, elas viviam sobre um fuzil. Então, aquele cara que era dono daquele lugar, aquele imperador, é ele que resolvia a briga de marido e mulher, ele que resolvia quem vai sair do morro, quem não vai, ele que resolvia quando tinha uma discussão, ele que resolvia que marca de cerveja vai entrar, que marca de... Ele que resolvia tudo. Então, as pessoas que moram lá, elas sabem e sentem os efeitos, às vezes, muito mais do que nós. Mas eu ainda reconheço nessas pessoas que elas ainda têm dentro delas um temor, uma desconfiança, uma herança de 40 anos, de que se eu abrir minha boca... Então, hoje é muito difícil uma televisão ir num lugar e elas, olha, minha vida aqui está fantástica. Ela não vai dizer, e com razão, porque ela sabe o que acontecia com quem desobedecia o imperador. Então, ainda nesses lugares, nos lugares mais, por exemplo, um complexo do Alemão, por exemplo, isso ainda paira, isso ainda está por lá, a Rocinha. Agora, você vai num lugar menor como Dona Marta, talvez as pessoas estejam mais tranquilas. Então, eu acho que o processo de consolidação disso é que vai fazer com que as pessoas sintam-se livres para poder dizer realmente isso está muito bom. Mas eu acho que isso, eles pensam assim, porque eu quando vou passear nesses lugares, eu tenho a mania de ir, eu vejo nas pessoas, quando eu passo, uns fazem assim para mim, escondido. Né? Eu imagino que é aquele sinal de positivo discreto, que para mim significa muito mais do que o sinal ostensivo.
Eu acho que é muito disso. A pessoa diz, não, eu não vou falar, porque se eu falar, alguém aqui vai contar pro fulano que não sei o quê. E vai que ele volta. E vai que ele volta. E você imagina uma pessoa viver sobre essa mácula 40 anos, 4 décadas. Eu imagino. Então, esse jogo ele não vai ser virado de uma hora para outra. Eu acho que isso nós temos que ficar e permanecer ali com a polícia, se comportando de uma maneira melhor de quem quer interagir com a população. Claro, dando a polícia também tem seus problemas, né? também Claro. tem seus problemas. Eu queria falar disso, mas eu queria voltar um pouquinho no que você falou de plano de segurança. Então, o que é o plano de segurança? Além disso, Sim. que a gente está vendo. Porque essa coisa é meio enxuga-gelo também, né? Prende, a justiça solta, prende a lei e tal. Essa é outra briga que eu comecei É uma briga que você começou que eu gostei muito, assim, de ver, colocada. Para a cidade, basicamente, são 2 lugares, né? São 2 eixos, né? São as UPPs, que é onde a gente entende que ali não existe Estado, o Estado nunca esteve ali, existia um império, e o outro lugar é a cidade, porque não adianta também cuidar de um lugar e não cuidar do outro. Então a gente... O Estado tem que se fazer presente. Tem que se fazer presente também, né? nos 2 lugares. Então a UPP atende a guerra, atende esses lugares onde nós temos o império, e na cidade nós fizemos um plano de metas para delegacias e batalhões, instituímos alguns crimes que são considerados assim primordiais para nós e pagamos metas, tanto ao delegado como ao comandante da área, para que ele reduza aqueles índices. E o que tem de inovador nisso é que se ele reduzir, ele ganha. A gente paga um bônus para que ele ganhe. E isso vinha funcionando maravilhosamente bem até meados do ano passado, quando nós começamos a ver que nós batemos recorde de prisões. Esse ano, pela projeção, vamos bater novamente recorde de prisão, recorde de apreensão de droga, recorde de detenção de menores, mas está havendo um recrudescimento da criminalidade. Então a gente começou a estudar esse fenômeno. E aí o que a gente viu? As pessoas que praticam crime, mas a lei permite que eles cumpram isso fora da prisão. Então o que acontece? De 80% de pessoas que entram na delegacia da Maré, por exemplo, né, 80 voltaram para a rua, porque a prática foi um crime de menor potencial ofensivo. E isso é muito ruim, porque a pessoa vem e rouba o cordão. Roubaram o meu cordão, roubaram o meu telefone. Isso não segura a pessoa presa, mas causa no cidadão que sofreu aquela ação uma indignação tremenda. Você se sente totalmente fragilizado. Onde é que está a polícia? Cadê a polícia? Aí você vai ver, aquela pessoa já esteve presa 2 vezes, esteve presa 3 vezes, saiu. Então nós começamos a ver que o que entra no sistema prisional e o que sai, o ano passado foram 26 mil para o sistema prisional. Isso inclusive está no livro. Saíram 22 mil. Não vou dizer que os 22 mil vão voltar a cometer crimes. Mas hoje nós pegamos uma pessoa na Cidade de Deus com 3 passagens. Aquele sequestro da Avenida Brasil, que teve uns meses atrás, que correu o mundo nas vésperas da Copa do Mundo, né? E tinha uma menina refém. Tinha uma menina refém. Aquele cara tinha 5 passagens na polícia e estava na condicional. E a polícia, por uma 7ª vez, pela 7ª vez, então aí, prendeu. Quer dizer que a gente não quer, assim, manter a pessoa presa. E nem, se é para manter em liberdade, ótimo. Mas o que eu quero, o apelo que eu faço é que a sociedade saiba que a regra é assim. A sociedade tem que saber, olha, a regra é assim. E na verdade, quem votou isso fomos nós através dos nossos representantes. Né? Então, só que muitos de nós aqui, será que sabe que existe essa lei? Não sabe. Não sabe. O próprio jogo do bicho, eu de tanto passar e trabalhar na Central do Brasil, onde eu trabalho, eu de tanto ver aquele cara do bicho ali, eu resolvi prender. Entrei na delegacia com ele, ele tinha 28 passagens. Nossa. Por isso. Então foi o apelo que eu fiz no Congresso. Ou vocês criminalizem o jogo do bicho, ou vocês liberem o jogo do bicho. Porque isso só serve para dizer que a polícia não faz nada, só serve para dizer que a polícia não funciona. A questão do consumo da droga, da maconha também, ela não é criminalizada, ótimo. Mas se tem alguém fumando, a pessoa vai dizer, olha lá,
O cara está lá fumando, a polícia está vendo, não está fazendo nada. Isso constrange o policial, porque ele vai à delegacia, aquela pessoa é uma consumidora, vai sair junto com ele da delegacia. Então essas coisas não é questão de ser contra ou a favor, é de deixar o jogo claro. É de deixar o jogo claro. E nesse ponto o jogo porque não é se nós claro. ficarmos discutindo aqui, polícia bandido, roubaram meu telefone, roubaram meu iPhone, nós precisamos alargar isso e ver que hoje existe todo um arcabouço legal e uma ideia de se recuperar o preso em liberdade. Eu não tenho absolutamente nada contra isso, mas só tem que ficar claro que se recuperar esse preso em liberdade e ele vier a praticar outro crime, não culpem a polícia, porque exatamente isso, nós estamos batendo recorde de prisão e estamos tendo um recrudescimento do crime. Em 2007 nós tiramos das ruas 1.700 menores. Em 2013 nós tiramos 7.300 menores. Mas também a gente vê... A sociedade tem que saber dessas coisas, né? Tem que saber dessas coisas. E a gente não quer se furtar da nossa responsabilidade, mas é preciso que as pessoas saibam que as coisas aqui funcionam dessa forma. Né? Pois é, a gente não sabe. Essa questão do menor, por exemplo, é uma questão muito complicada. Né? Você vê até no Jornal Nacional... O menor outro dia que foi preso pela 10ª vez. A gente vê barbaridade, a pessoa dando entrevista na frente de todo mundo. Quer dizer, estão ali no centro da cidade, eu fiz uma pesquisa, 45 dos menores que praticaram algum tipo de crime são reincidentes. 45%. E aí, eles se tornam mais fortes, né? Parece que eles veem a impunidade. Isso dá a sensação de impunidade. Eu fico mais forte, vale a pena. Até eu poder entrar numa lei mais severa, eu posso praticar do jeito que eu quiser. Então, o que a gente levou lá foi essa questão, que se nós não alargar essa discussão, se ficar nesse monólogo, né? Polícia, bandido, se não entrar legislativo, se não entrar judiciário, né? Se não entrar questão prisional, né? E se a sociedade não souber que segurança pública não é polícia, ela é um sistema, né? Não vai adiantar secretário, não vai adiantar governador, não vai adiantar nada. Acho que essas pessoas, nós precisamos exatamente ter essas coisas muito claras, né? Querem recuperar o preso nos presídios, então nós temos que organizar a questão do prisional. Quer recuperar fora, então também tem que se organizar para se fazer isso. Só que entre um e outro está a polícia, com as suas mazelas, com os seus defeitos, com a sua falta de investimento, né? Porque investir em polícia, depois da Constituição, era um sinônimo de mão de ferro, era um sinônimo, né, de que ninguém quer saber de polícia, porque se polícia é autoritarismo. E não se pensou isso lá em 88, né? Agora está aqui. Ninguém hoje vai para um palanque político sem falar primeiro em segurança pública. Porque também sabe... Eu acho que brevemente vamos falar do menor, porque o senhor deve ter visto uma pesquisa que eu vi esses dias, que 80% da população é a favor da questão da menoridade. Da questão da maioridade penal. Eu acho que hoje isso tem que ser abordado, porque eu sou do interior. Eu com 16 anos em Santa Maria, né? Agora hoje um jovem com 16 anos, seja em Santa Maria ou aqui no Rio, com a internet, com tudo, ele é uma pessoa super precoce. Ou pelo menos tem ele é diferente do jovem que todos fomos aqui, independente da idade de cada um. Conhecimento, claro. Exatamente. Então isso é urgente. Agora eu sei que isso talvez seja um pouco indigesto para a classe política discutir essas coisas, mas tem que se entrar firme nessa questão. Essa coisa, acho que eu admiro muito em você isso, essa objetividade, essa coragem de dizer as coisas, né? Porque assim, a lei é assim mesmo, mas ninguém fala. A gente não sabe. Eu não sei mentir, eu fico vermelho. Não, mas a gente, quanto sociedade, não sabe disso. Essa questão do menor é uma questão indigesta, sim, para os políticos, para os sociólogos, para os antropólogos. Mas em tese é o futuro do nosso país que está em jogo. Mas é isso, né? É o futuro do nosso país que está em jogo. Não dá para adiar mais. Hoje, em uma casa que acolhe menores não recupera. Isso é uma verdade. Mas nós temos que melhorar essa casa. Nós temos que melhorar essa casa, deixar assim. Então, enquanto nós não melhorarmos, nós vamos deixar na rua. Fica complicado. Né? O que eu vi também na caneleira que dão para o preso que está em condicional solto, mas ficar acompanhado. É uma tornozeleira. A tornozeleira, exatamente. E aí, o próprio preso é que tem que botar para carregar a tornozeleira dele.
E aí, eu achei isso engraçado, porque é claro que os que estão sendo presos novamente não estão carregando a tornozeleira. Não, ou desligam mesmo, porque o que estuprou uma moça em Niterói, uma mulher de 40 anos, 2 filhos e tal. Dentro do próprio prédio, ele era zelador do prédio, ele estava com a tornozeleira desligada. Eu achei engraçado isso, né? A sociedade tem que saber. Pois é. Tem que deixar isso claro. Porque hoje dizem, não, encarcerar não adianta. Então, também pode ser que não adianta, mas a tornozeleira está mostrando as suas... claro. Tem que também dar o peso devido para o Ela está dando defeito. A gente tem que arranjar então uma solução para a tornozeleira. Exatamente. Se eu tenho que carregar... Ou para outras ideias, eu vou fazer isso contra mim mesmo, né? É igual do álcool, né? Como eu vou fazer, eu não vou por contra mim mesmo. Ele não vai carregar se a intenção dele não é melhorar. Não tem um propósito para ele, um plano para ele melhorar fora dali. Os menores, você vai numa delegacia e seu pai, sua mãe, né? O pai não sei o que foi, a mãe não sei o que, né? Porque você poderia ainda responsabilizar o pai, mas aí o pai saiu de casa, a mãe bebe, ou... eu vejo uma situação muito difícil, mas se precisa uma medida, porque isso... a médio prazo, pode assumir uma direção muito triste. Eu acho até que já assumiu, né? A questão é difícil de enfrentar por conta dos intelectuais que defendem a não prisão ou porque não se dá condição a eles, mas até dar condição também leva tempo, né? Porque a educação é uma questão também, né? Não tenho dúvida. Tá aí, é um polvo, na verdade, né? São várias pernas. A mãe das educação, trabalho, né? Tudo isso. Você, no livro, você fala só da sua vida, você fala da sua vida como... Eu falo um pouco da minha vida, porque é uma vida bem interiorana, né? Uma vida bem interior, vivida assim, um pouco para fora, como a gente diz. E depois, assim, o meu ingresso na polícia, alguns trabalhos que eu fiz na Polícia Federal e, fundamentalmente, depois os principais aspectos aí da minha passagem pela Secretaria. Eu achei importante, acho que Que bonitinho, né? Muito bom. O quê? Você tem, aqui está a sua família? Minha família. Família original, né? Pai, mãe, irmãos. Pai, mãe, irmãos. Aí tem vários momentos, né, da vida. É bacana isso também, né? Aqui tem esse filme, Operação França, que foi um filme que eu vi também, me impressionou muito na época. Eu me lembro que depois, quando passou anos, eu fiz o concurso para a polícia. No primeiro dia de aula, ele diz, olha, hoje vocês vão conhecer a academia e depois vocês vão ver um filme. E o filme era Operação França. Que bacana. Que foi o que te influenciou. Você chegou a trabalhar em outras coisas antes? Não. Não? Sempre polícia? Sempre. Entrei com 22 anos na polícia. Eu acho que essas coisas é que faltam de exemplo mesmo, né, para as crianças hoje. Da gente ter isso nas escolas. Né? Eu só estudei em escola pública e enfim, na minha época era uma coisa maravilhosa que a gente aprendia tudo, a gente tinha exemplo. Eu acho que muito vem, eu ainda sou do tempo, né? Isso é um pouco pinguim de geladeira, como a gente diz, mas eu acho que tudo vem de casa, sabe? Exatamente. De casa, né? Pois é, essa família... Eu me lembro exatamente, e eu até hoje, se eu estou numa encruzilhada, eu me lembro do meu pai e da minha mãe. Exatamente. Eu lembro dele, né? Nós sentávamos para fazer a tarefa, aí se eu perdi meu lápis, eu estou te perdendo, então tu vai esperar todo mundo fazer, depois um vai te emprestar. Então, eu sei que são coisas assim bastante antiquadas, mas... acho que não traumatizou ninguém. Né? E eu acho que isso fez com que passasse para a gente senso de responsabilidade. Acho que hoje o que a gente talvez tenha dificuldade é senso de responsabilidade, é tentar mostrar para as pessoas que as coisas não caem do céu. As coisas não caem do céu. Né? Você tem que correr atrás, tem que procurar, né? E o que não é teu, não é teu. Né? Se você quer, conquiste, procura, luta. É simples assim, o que não é teu. Eu gosto disso. Uma vez peguei uma bala na feira também. Peguei o sentido, né? Sim. Cheguei toda feliz com a bala na feira e minha mãe falou, você pegou essa bala? Vai lá devolver. Vamos lá, você vai devolver e vai pedir desculpas.
Cheguei lá, então é isso, é pai, mãe e os valores, né? Mas eu até entrevisto, e vai me faltar agora o nome dele, que é uma injustiça minha, porque a ideia dele é maravilhosa, um rapaz, um senhor já de Porto Alegre, que perdeu um filho assassinado na véspera da formatura e tal. Ele criou uma ONG voltada para os pais desses meninos que somem, que desaparecem, que não têm pais, entendeu? Trabalhando nessa recuperação. Que também tem isso, são famílias desestruturadas. Sim. É consequência. É tudo consequência, é tudo um grande um novelo. É um dominó, né? Vai ter uma coisa, vai... E que grandeza desse pai, né? É incrível, ele é incrível. Grandeza desse pai. Oderite. A produção podia procurar esse nome para mim, está me fugindo, mas é um exemplo muito interessante de trabalho, assim, voltado para uma coisa concreta. Porque é isso que eu queria saber de ti. O que se pode fazer de concreto? O que você vislumbra como uma coisa concreta? A educação, o trabalho social, a recuperação, o que fazer? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Segurança pública, como eu disse, eu acho que precisa o poder legislativo, o próprio poder judiciário, na minha visão, também tem que vir para essa discussão, mesmo que ele seja um poder assim absoluto. Segmentos da sociedade precisam saber dessas coisas, porque você muitas vezes vê muitas vozes de um lado e não vê vozes de outro lado. E fundamentalmente eu acho que é aquela mistura que eu digo, né? É fazer com que a favela fique integrada na cidade, né? Aquela frase do Zuenir Ventura, né? Que é uma cidade partida, nós temos que emendar isso, juntar isso. E acho fundamentalmente que juntar isso passa, além de todas as questões sociais que tem que ir para dentro desses lugares, passa também pelo redesenho da favela. Eu acho que passa por acessibilidade, passa por moradia. Esses dias eu li um artigo inteiro que falava sobre o nível de tuberculose da Rocinha. É chocante. É o maior do Rio. Aí ele reclamava que faltava remédio nos postos para tuberculose na Rocinha. Tudo bem, eu também acho que tem que ter remédio, mas eu acho que o fundamental ali é abrir para que tenha luz solar. E para que a tuberculose semana retrasada, os policiais do PP fizeram 2 partos, porque as senhoras não conseguiam descer. Então eu acho que você tem que dar o tom de ordem pública que você tem na cidade, que também não é dos melhores, você tem que dar o tom de ordem pública para a favela também, porque na favela o cara constrói uma casa em cima da outra e você aqui embaixo não consegue às vezes reformar um banheiro, porque tem que tirar a licença do CREA, tem que pagar a prefeitura, então nós precisamos de ordenamento público também para dentro da favela. Ela cresce desordenadamente. Desordenadamente eu fui... Para baixo e para cima. Sim, o Pavãozinho mesmo hoje, eu indo lá visitar, eu olhava do terraço da sede da UPP, eu via a maravilha de Ipanema na minha frente e à esquerda Copacabana. Hoje eu não consigo enxergar mais Copacabana. Então não há esse controle, além de toda a dívida que a sociedade tem com aquelas pessoas que estão lá, né? Que há 40 anos sem nada. Sem saneamento básico, sem luz solar. Precisa então a tuberculose vai crescer sempre. Dar acessibilidade, eu acho que toda a configuração geográfica tem que mudar, porque certos lugares como eles estão, eles vão ser, infelizmente, potencialmente sempre lugares de esconderijo, lugares para se esconder, lugar para se homiziar. Por isso que se fala da pacificação e a gente vê tanto tiroteio, né? Porque há vielas, há becos. Exatamente, onde os policiais estão verdadeiros, são entregues ao tiro ao alvo ali, num lugar daqueles ali, né? E imensos lugares do tamanho de uma cidade, né? 100 mil, 120 mil habitantes, é maior que muita cidade do interior desse país, né? E isso cheio de vielas e lugares, quer dizer... Se não abrir aquilo ali para botar o esgoto, para botar os postos de luz, para botar um passeio público, a ambulância não vai chegar, a polícia também não vai chegar, vai ficar difícil para todos. Então, o que eu acho que o que pode fazer é exatamente... É também geográfico. Inclusive geográfico e arquitetônico, né? E há tecnologia hoje para isso, garanto que há tecnologia para isso. Como é que você se sente quando você dá de frente com policiais que
Essa semana a gente teve um que até filmou um idoso tentando corrompê-lo, né? Mas há os que são corrompíveis ou corruptíveis, nem sei que palavra é certa agora. Isso te desconforta? Ah, totalmente. Até porque eu sempre fui criado que eu não devo pegar o que é dos outros, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade brasileira, isso não é uma realidade aqui do Rio de Janeiro, né? E o que é mais engraçado nisso tudo é que essa mesma polícia que alguns policiais praticam esses delitos, né, é a mesma polícia que melhora a vida de milhões de pessoas dentro de uma favela. Isso é uma coisa assim... contraditória, até. Muito contraditória, né? E você tem esse policial que filmou uma pessoa, mas também hoje já teve gente presa aí por desvio de conduta, né? Isso são costumes e hábitos muito antigos que, infelizmente... eu acho que chegaram aqui com o Império. E você vê esperança de acabar? Vê? Ah, eu vejo. Eu sou otimista. Eu acho que tudo que nós estamos fazendo aqui é uma demonstração de que é possível. Agora, muita gente tem que descer de determinados pedestais, muita coisa tem que ser feita, eu acho que tem que se unir esforços em torno dessa causa. A segurança pública deixou o Rio de Janeiro numa situação muito ruim e a melhora da segurança pública já mostrou o que pode acontecer com o Rio de Janeiro. Melhor agora, isso não é uma luta de um homem só, de uma secretaria só, isso é uma luta de todos. É um conjunto da obra mesmo. Então, quando diz assim, o que a sociedade pode fazer, é exatamente isso, analisar essas coisas e clamar que essas coisas mudem ou que não mudem, mas aí que se convençam também que não adianta trazer a culpa para a polícia. Mas eu acho que, eu sou muito otimista, acho que há condição. Acho que ser otimista é muito melhor que ser pessimista. Né? Com certeza. Com certeza, a saúde deve Ele está toda hora procurando uma saída, né? O pessimista se atira nas cordas e diz, isso é assim, sempre assim. E o otimismo tem sido estudado muito como uma das características das pessoas resilientes, das pessoas que lidam com as adversidades e crescem com elas. Então, criatividade, otimismo são características muito favoráveis. Eu reconheço que eu sou ruim de entregar os pontos. Me diz uma coisa, você vai se candidatar a político? Não. Você quer ser prefeito, governador? Não quero ser nada. Eu acho que... Nunca? Você nunca te passou pela cabeça? Não. Eu acho que eu posso ser mais útil fora da política do que na política. E acho que a política hoje ela tem um nível de flexibilidade ilimitado. Não que você não tenha que ser flexível. Mas hoje o nível é ilimitado de flexibilidade, né? Então não é minha praia, não. E a sua praia é trabalhar com segurança? Com esse caminho, a busca por uma... Eu acho que a minha praia é trabalhar com seguranças e a gente, como sempre, aprende na vida. Eu acho que eu aprendi um pouco a trabalhar com pessoas, né? Porque a gente tem aí 50 mil pessoas na segurança pública. Não vou dizer que a gente comanda 50 mil pessoas e que sabe que tudo que acontece. Mas eu acho que talvez tenha aprendido a me comunicar, né? E ver muitas vezes que você pode ter do seu lado a pessoa mais inteligente, mais bem preparada, né? Mas essa pessoa, ela precisa fazer. Ela precisa fazer. Porque escrever um livro, estatística... discursar, falar é uma coisa, agora fazer, né? Eu acho que é uma crise que esse país passa é de fazer. Eu acho que isso eu aprendi um pouco a juntar um teimoso com um menos teimoso, um inteligente, aí põe um meio uma... Eu acho que eu aprendi um pouco a fazer teórico, essa nem mistura. sempre é bom prático, né? Vou pedir um intervalo e volto aí para falar. Primeiro, deixa eu te dar o meu livro de presente. Muito obrigado. Tem dedicatória? Lógico. Muito simples como eu, mas tem. Mas tem, muito obrigado. Esse é o livro do nosso secretário Beltrame. Eu vou pedir um intervalo e a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. A produção me informou, chama-se Luiz Fernando Oderite e a ONG se chama Brasil Sem Grade. Esse exemplo que eu tinha falado com o secretário aqui. Mas uma vez estava em Ipanema, num restaurante que tem um banco assim do lado de fora, e vi
o nosso secretário passava voltando da corrida. Eu descobri que ele corre. Depois ele, na festa de uma vez que fomos a um prêmio do Dom Orani, ele contou que corria a Corrida da Paz e sempre corre as corridas que aconteceram nas favelas, né? Ou nas comunidades. Você gosta de correr? O exercício físico te desestressa? É a minha cachaça. Essa é a cachaça. Corre todo dia, corre com... Não, o problema hoje é que eu não consigo manter regularidade, né? Então, esse aqui é o problema que, às vezes, num fim de semana eu quero recuperar a semana inteira e segunda-feira eu estou machucado. Mas eu corri bem, corri bastante quando no tempo universitário, eu corria... E você fez a universidade na Santa Maria? Fiz na universidade, fiz Direito em Santa Maria e fiz Administração de Empresa em Porto Alegre, na URGS. Então aí, essa época eu corria bem, corria universidade lá. Mas depois, quando a gente começa a estudar, não consegue ter a regularidade, o hábito. Vai levar uma bronca da Estel, mais final de semana sempre acho só, diariamente um lugar, ou para caminhar, ou para correr, ou para ir me espichar em algum lugar aí. Tem que queimar uma endorfinazinha, não adianta. Para relaxar. O exercício físico é importante, Lúcia? É fundamental. Você que é uma especialista em estresse. Porque o controle do estresse, ele envolve uma mudança de estilo de vida. Então, é um trabalho interdisciplinar. Você aqui tem uma mesa de controle do estresse hoje. Porque são 4 pilares. O exercício físico, a alimentação e a parte psicológica, que envolve técnicas de relaxamento e respiração e estratégias cognitivo-comportamentais para você poder interpretar os eventos de uma forma favorável, de modo que ele não seja um estressor para você. Então, esses 4 pilares, eles vão compor, né, um trabalho de manejo do estresse. E isso envolve uma mudança de estilo de vida. É como a palavra estresse, ela vem na engenharia, o quanto que uma ponte suporta até ela partir, né? E a proposta justamente é você equilibrar essa ponte, eliminar o excesso de peso de cima da ponte e fortalecer os pilares, que são esses 4 pilares. Então, isso significa o quê? Uma boa qualidade de vida. Então, o exercício, com certeza, é fundamental dentro dessa proposta de manejo do estresse, a alimentação, e você poder relaxar e eliminar a adrenalina que você vai produzindo, né, durante o dia com os eventos que você tem que lidar. Nem sempre são eventos ruins, mas assim, desafios, mudanças, isso tudo vai tendo um desgaste. E você precisa se recuperar disso usando essas estratégias. E a parte psicológica é você conseguir olhar para os eventos de uma forma mais otimista, como, né, falamos aqui da característica do secretário, você conseguir reestruturar as suas cognições, ou seja, as suas interpretações, os seus pensamentos, e procurando ter uma visão mais realista. E aí você consegue, então, olhar para o evento. Ele pode até ser um evento realmente não favorável, mas se não for, você vai lidar com ele. Mas muitas vezes ele não é um evento exatamente desfavorável, mas você assim entende pelo seu modo de olhar o mundo, que tem a ver já com uma história de vida, com crenças que você já desenvolveu ao longo da sua história, e é como se isso fosse o filtro pelo qual você olha o mundo. Então, na medida em que você já tem determinadas crenças solidificadas, que vêm da história familiar, né, dos contextos, né, que você viveu ao longo da vida, você, dependendo dessas crenças, você olha para um evento de uma forma positiva ou negativa, e a sua emoção frente a ele vai ser proporcional a essa interpretação que você deu. E com isso, o seu comportamento também. Então, é fundamental prestar atenção nisso. Todo estresse, quando a gente fala estresse, a gente leva um susto. Todo estresse é negativo? Não. O estresse, ele é o que nos salva, né? Se não fosse o estresse, ninguém estaria aqui. Então, o problema não é o estresse. Até existem pessoas chamando o estresse de doença. O estresse não é doença. Existem doenças que podem ter como um dos fatores desencadeadores o estresse, quando ele é crônico, excessivo. Mas o estresse, ele tem 4 fases. A primeira fase do estresse é a fase produtiva do estresse, que se chama alerta. Então, nessa fase, a pessoa está lidando com o evento, procurando usar toda a sua capacidade, sua energia, e ela vai, então, ter alguns sintomas nesse momento, mas necessários para que você consiga lidar com o evento. Passando aquele evento, você, então, se recupera. Caso o evento se mantenha em forma de estressor, assim olhado, você pode passar para fases mais avançadas. A segunda fase do estresse se chama de resistência,
porque o nome já diz. Você está tentando resistir àquela quebra na homeostase, no equilíbrio que você teve no início, quando você estava lidando com o estressor. Então, nessa fase, o organismo usa toda a energia que ele tem para poder se recuperar. Então, você tem alguns sintomas característicos dessa fase, que não exatamente quer dizer que esteja tão ruim, você está lutando. Então, quais são os sintomas? Cansaço, problema de memória, falta de libido, você tem uma dúvida quanto a si mesmo, quanto às suas competências. O sono. A insônia você tem na primeira fase. Nessa fase, o sono ele pode voltar ao normal. Depois ele novamente volta em forma de insônia. Então, a pessoa acorda cansada, tem um sono interrompido. E se você continua frente ao estressor, que pode ser real ou imaginário, depende de você, do jeito que você está olhando, né, para a situação, você pode passar para a terceira fase, que é quase exaustão. O nome também já diz que está agravando. E esses sintomas de resistência, eles vão se acentuar e vão se ampliar. Nessa fase, a pessoa pode começar a ter algumas doenças. Então, se a pessoa tem predisposição à hipertensão, ela pode começar a apresentar hipertensão, ou um problema gástrico, ou um transtorno emocional, porque não é só fisicamente que a pessoa vai ter as consequências. Algumas pessoas começam a ter transtorno do pânico, depressão. E vamos imaginar que o estressor se mantenha, você não tem estratégia para lidar com o estresse, você pode cair na quarta fase, que é exaustão. Aí você pode ficar doente. Então, as doenças aí vão se estabelecer, o cansaço é muito maior ainda, a pessoa fica com depressão, todo dia uma ansiedade, uma angústia, às vezes não consegue nem trabalhar. Então, essa sintomatologia muitas vezes está na base de algumas doenças. Né? A pessoa pode ter aí já estabelecido um transtorno do pânico, depressão, hipertensão, uma úlcera, gastrite. Aí depende, porque não é só o estresse que vai causar. Eu sempre me preocupo muito em deixar isso claro, porque é uma visão simplista também. Nós temos que considerar uma série de outros fatores. Tem a genética. Tem genética, muito bem lembrado. Tem a sua alimentação, tem se você é sedentário. Outros hábitos de vida, Outros hábitos Além de do vida. estresse. Então, essas são as 4 fases do estresse. É possível manejar de modo que você não chegue lá na frente. Se você chegar na 4ª fase, dificilmente você vai sozinho conseguir. Às vezes precisa de ajuda, às vezes médica, porque você já tem uma doença muitas vezes, e psicológica para que você... Então, buscar estratégias para controle do estresse, porque você pode aprender estratégias de modo que você não chegue lá. Você acha que a meditação seria uma das estratégias? Excelente. Dentro do pilar relaxamento, uma das indicações é a meditação, que é uma das melhores, que infelizmente muitas vezes a pessoa não tem o tempo disponível para isso, às vezes quer, mas não consegue, mas é o melhor de todos. Às né? vezes não acredita muito. É, porque a pessoa tem que aprender, tem que treinar, exige uma disciplina, né? Aproveitar isso para contar a Aida, um pouquinho da ida dela à Índia e a percepção dela sobre essa questão. Exatamente. Eu acho que dentro dessa situação de estresse, eu acho que de um modo geral, tanto na prática de atividade física quanto para a prática do dia a dia, já se caiu esse tabu de meditar, é zerar a mente, é você ter um tempo, ter que fechar os olhos. Então, hoje eu fui conhecer a Idade Jank, que ela já ganhou até prêmio pela ONU, como a mente mais tranquila, estabilizada que existe, porque existe ondas, né, cerebrais que mostram o quanto de estabilidade, que pude perceber que o secretário deve ter boas ondas, pela tranquilidade com que lida com as coisas, porque isso faz toda a diferença. E isso é treinável. E antigamente a gente achava que meditar é simplesmente ficar num lugar parado, sentado, escuro, e zerando, fazendo mantra. E isso já acabou, não é? Hoje existe uma Raja Yoga, que é uma yoga que não é de atividade física, é só mental, em que você aprende a selecionar a qualidade dos seus pensamentos. Então, enquanto a adrenalina que você diz, até na hora que a gente começa, se a gente está aqui quieto, começar a imaginar qualquer problema, se eu medir a frequência de cada um de vocês, a gente já vai ter alteração. Se eu começar a achar que está acontecendo alguma coisa na minha casa ou com alguém que eu goste muito, isso já vai começar a me dar uma alteração que vai me modificar. É porque você causa alterações fisiológicas com o seu pensamento. Exatamente. Você provoca uma mudança. Aí que tem a coisa de a gente selecionar. O ser humano é muito louco. O pensamento é poderoso. Claro. É aí que a gente treina e a coisa é treinável. A própria Idade Jank fala que para a gente ser
ter uma meditação completa, a gente leva 50 anos para conseguir chegar a esse ponto. Acho que eu já não vou conseguir nunca. Né? Já vou jogar a toalha agora, não vou nem meditar, porque não vai dar nada. Exatamente. Mas de estresse era uma coisa que a gente podia colocar nas escolas, em ambientes. Exatamente. Olha que beleza que seria se as crianças começassem tem várias aprendizagem. Estratégias psicológicas, assim, técnicas, formas de terapia que têm considerado, incluída a meditação, como uma forma de você se ligar no aqui e agora. De você, muito mais do que a mente vazia, é você se ligar no aqui e agora. Não, mente vazia, isso é impossível. O que é preconizado é a seleção, o que a gente vai pensar e a possibilidade e o poder que a gente tem sobre a mente. Isso que é o diferencial, que eu acho que é o grande... o futuro é por aí, sem sombra de dúvida, né? Fui assistir a palestra do Domênico de Masi, sociólogo, e fizeram uma pesquisa para 2020 e colocaram isso como absoluto. Quer dizer, vamos ter mais 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas no planeta, 1 bilhão de cabeças e 1 bilhão de bocas, imagina, né? A situação. Seremos mais 1 bilhão de obesos e a faixa etária, que eu ligava muito também a parte toda que acontece hoje, de um modo geral, com a atividade física, toda a mudança que ela vem passando, e a parte científica focada na parte mental, porque se vocês repararem, hoje a parte cientista está focando nisso, porque ela tem que tirar a gente disso, porque a gente está envelhecendo. Em 2020 seremos mais velhos do que mais jovens. Certo. E o que a gente faz com isso? Exatamente. A população geral será maior. Exatamente. E aí que a gente está treinando e se preparando para isso da forma qual? Que modelo de sociedade a gente vai seguir? A gente, o exercício físico, a corrida, a natação, a dança, seja lá qual for, contribui para diminuir o estresse? Com certeza, porque o exercício físico, de preferência regular, né, numa frequência que realmente é recomendada, ajuda você na produção de endorfinas e você vai ter um humor melhor, vai manejar melhor o estresse. É fundamental. Aí entra o seu papel, né? Você sempre defendeu isso. Deve ter gostado da beça do secretário, que corre. Eu acho que está faltando só um plano, né? Para essa atividade física do secretário, né? Mas ele tem uma coisa que é dentro dele. Ele gosta. Ele sabe que ali é um lugar que ele vai achar segurança, vai se sentir bem e, com certeza, no momento que ele perceber essa pressão interna, ele já sabe onde ele vai conseguir procurar paz, né? Porque isso é o mais importante, é a gente se conhecer e quem faz um plano para a gente saber o nosso diferencial. Não adianta, não tem regra de atividade física ideal, não é a corrida que é o ideal, não é a meditação que é o ideal, é o que a gente é capaz de trazer para o nosso bem-estar. Eu não posso chegar alguém para mim de alguma forma e eu fazer um plano de acordo com o que está na moda, com o que ela está me dizendo. Não, mas eu quero só trabalhar ombro e costa. Né? Porque acontece. E eu tenho que olhar aquilo e falar, poxa, vamos ver como é que está seu dia. Porque cada dia é um dia. Eu vou chegar num dia inteira para fazer exercício. Para meditar, para correr, para nadar, para tudo. Pode me dar tudo. E tem outros dias que as pessoas chegam para mim e falam assim, Estela, hoje o dia está difícil. Ah, tá difícil? Então tá. Então, modifico totalmente o dia dessa pessoa. Eu implantei um trabalho agora novo no meu espaço, que é de atividade física, em que é justamente isso. Eu associei o psicólogo como coach, tá? Mas que também tem a técnica de coach, que eu acho isso muito importante, que é você botar no papel o que você quer, o que você não quer. E dentro disso, esse coach vai te ajudar a você conseguir a sua meta, que é a meditação, a yoga ou a atividade física na água, que é um auxiliar importantíssimo por causa da propriedade física da água, e a corrida, e a musculação. Aí cabe se a pessoa está vindo de uma cirurgia cardíaca, se a pessoa está passando algum momento difícil, separação, ou o filho foi estudar fora do país, parece que é uma bobagem, mas não é. Causa um estresse e uma mudança interna na família toda. Mudança grande. Em geral, estresse. No caso dessa, uma mudança que pode ser negativa, mas até mudanças positivas podem também trazer estresse. Existe uma escala que foi feita em vários países, né, baseada em eventos. Cada evento gerando um gasto de energia. E a soma dessa energia vai dizer se a pessoa tem probabilidade de adoecer ou não. E nessa lista tem eventos positivos, como casamento, nascimento de criança.
Então, tudo Melhoria na isso, o segurança. organismo ele precisa se adaptar àquela nova situação. O filho estudar fora deve estressar, mas não necessariamente tipo festa. Dependendo da situação. Também. Cada caso é um caso, né, na verdade. Mas é diferente. Se a pessoa fez uma cirurgia cardíaca, se a pessoa quer emagrecer, ou se a pessoa quer só saúde, não quer nem emagrecer, nem fez cirurgia cardíaca, quer ter mais saúde. Claro. Claro que tudo é diferente. É lógico, é todo um plano. Os Não adianta um planejamento. Exatamente. E esse plano, por isso que entra a parte hoje em dia de psicólogo, dentro de qualquer academia também deveria entrar, que eu sou fã disso. Hoje eu trabalho dessa forma, justamente para isso, porque esse impacto, para eu ter impacto, para levar para minha casa, para os meus filhos, para o meu marido, me ajudar nisso, tem que estar todo mundo junto, sabendo, e como é que eu vou levar para eles também, para eles poderem me ajudar. É no que eu falei até, que eu acho que a gente erra no sentido de que se a gente está querendo uma mudança grande, de um modo geral, tem que estar todo mundo sabendo, tem que estar todo mundo vivenciando. E tem uma questão de falta suporte social, né? É. Que cada vez tem se visto mais assim nas pesquisas a importância do suporte social, familiar, mas também social. Como realmente assim, suporte social? São as redes, né, que você tem. A gente recomenda muito para o controle do estresse que a pessoa amplie as redes, que ela tenha contatos, que ela socialize, que ela frequente grupos, inclusive a partir do exercício físico, também são oportunidades, eventos em praças. Então ajuda muito nesse sentido, né? Elas ficam logo amigas. Mas no modo geral, né? Eu acho que o importante, porque senão todo mundo fazia sozinho, né? Exatamente. O importante também é essa parte social. Funciona muito. Porque a gente só está de maiô, eu acho que a gente está na nossa... Também a gente fica numa parte mais nossa, porque a gente é mais simples do que a gente quer parecer ser. E eu acho que tudo passa a se tornar complicado quando a gente não entende que a gente está todo mundo no mesmo lugar. Que tem que estar todo mundo... conquista. Tem alguém que diz essa frase, eu acho perfeito. Concordo, e eu concordo plenamente, porque quanto mais simples a gente puder ser, mais simples a gente consegue os resultados e mais positivos, lógico. Na verdade é uma soma, né? Uma soma de experiências, né? De profissões, né? Que têm ajudado, colaborado nesse sentido, né? E o secretário corre com a sua mulher às vezes? Corro. Essa corrida aqui da Rocinha, por exemplo? Essa aí. Né? A Rita é professora de Educação Física. É parceira? Parceira. E é professora de Educação Física? Então tu tem uma em casa. Não, que bom. Em casa, né? Mas ela gosta de correr também? Gosta. Certo, vou pedir um intervalo, volto já falando mais de exercício físico, mas falando principalmente de alimentação, o que comer antes e depois do exercício. E claro, falando com o secretário um pouco. Sem censura no programa da TV Brasil. Nesses tempos de sem lactose, sem glúten, sem gosto, sem não sei o que, sem açúcar, sem isso, sem aquilo, o que come a pessoa que corre tanto, né? De que se alimenta? O secretário tem uma professora de educação física em casa, que é a Rita. Ela te orienta ou você que orienta? Você que é o orientador da casa, orientador alimentar. Ela orienta? Geralmente as mulheres que orientam, né? As mulheres estão lá na frente ali. Tomam a frente disso. Tomam a frente, a casa inteira muda, né? Quando também as pessoas querem mudar. Quando não quer é mais complicado. Ninguém muda, né? A mulher é que ela consegue... Tem muito homem que não concorda comigo, mas a mulher, ela consegue fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. O homem não tem jeito, né? Não consegue. É verdade. A mulher consegue dar mamadeira, mexer uma panela, não sei o quê, atender um telefone assim. Vamos, não, peraí, vamos fazer isso aqui, né? Isso aqui, né? Uma coisa de cada vez, dá uma aflição, né? Mas para controle do estresse é melhor que seja uma coisa de cada vez. Mas é coisa de homem. A mulher faz tudo ao mesmo tempo agora. Ele tem uma capacidade de vai quebrar, vai derrubar. Não cai nada. Eu acho admirável também, quando cozinha com o filho no colo, não queima ninguém, nem a comida, nem o filho. Eu acho maravilhoso. Ainda fala no telefone. Aí toca o celular, tipo, agora ela vai dizer um palavrão. Não vai lá, atende. E volta. Ela até xinga, mas ela resolve ali na hora. E o que você come antes do exercício? Comida de verdade. Arroz com feijão, pão com pastas, ou pão com atum, enfim, frutas.
É uma alimentação onde a gente tem que preconizar a ingestão de todos os macronutrientes. Então tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter boas fontes de gorduras boas, tem que ter antioxidante principalmente, então abusar mais de verduras, legumes, frutas, vitaminas e minerais, né? Para fazer com que você acabe o exercício e você faça uma reposição correta ali de todos os nutrientes. E aí você não perde massa muscular, porque as pessoas hoje elas comem e às vezes ela não sabe equilibrar um prato, né? Então Mas, por exemplo, se a pessoa vai correr antes do jantar, antes do jantar, uma banana? De preferência, carboidrato de absorção rápida, né? Então eu indico para essas pessoas uma ótima opção, a banana, uma fruta picada, um farelo, né? Pode utilizar uma aveia, pode utilizar uma granola, um amaranto, uma quinua, pode colocar um pouquinho de mel para dar um sabor, uma canela, pode colocar castanhas, então faz com que aquela banana fique nutritiva e composta de outros nutrientes também. Mas a fonte maior para aquele momento é o carboidrato. Isso para uma corrida de duração curta, né? Se for uma corrida aí de duração de 30, 40 minutos, uma banana aguenta tranquilamente você correr durante aquele percurso. Agora, se é uma pessoa que faz uma maratona, onde ela vai correr 1 hora, 2 horas, dependendo do quanto ela vai ter esse trajeto, aí é interessante você reforçar essa alimentação um pouco mais antes do exercício, aumentar essa banana, introduzir mais farelos e utilizar também durante esse percurso carboidratos, que aí a pessoa pode levar frutas secas para consumir durante, ou carboidratos, se não tiver a fruta seca, até a própria fruta, ou até um suplemento à base de carboidrato também para aquele momento, mas sempre alimentar de uma maneira pré-atividade física, perto do exercício, com uma alimentação que preconiza mais o carboidrato. As frutas secas são ótimas opções, as bananadas são ótimas opções. E após a corrida, quando a pessoa chega, se à noite ela acabou de correr e chegou em casa, ela pode jantar. Ela faz um arroz integral, ou um purê de batata, uma carne, um frango, um peixe e uma variedade de verduras e legumes. Completou, tem carboidrato, tem proteína, tem vitaminas, tem minerais, tem antioxidantes, tem tudo que o corpo precisa para fazer recuperação muscular. Aí essa pessoa consegue, com essa corrida, reduzir o percentual de gordura, aumentar a massa muscular. Ela acaba que ela fornece ao organismo todos os alimentos que o organismo precisa para fazer recuperação. E ela se sentir bem, e ela ficar disposta e acordar no dia seguinte, não morta, mas acordar viva para tocar o dia. Porque quando você volta da atividade física e você não se alimenta direito, além de você perder massa muscular, que isso é ruim, porque isso faz com que você não perca gordura, não otimize a queima de gordura, você acorda mais cansada, você passa o dia mais indisposta, porque você não tem uma ingestão adequada dos macronutrientes que o corpo precisa. E se você correr de manhã? De manhã você pode utilizar as frutas de manhã e quando voltar você pode fazer um sanduíche, um pão integral, um ovo mexido, que é uma delícia também para acrescentar dentro do sanduíche, ou o próprio queijo, um queijo mais magro, um suco de fruta ou frutas picadas junto. Então você tem ali carboidratos, proteínas e vitaminas e minerais antioxidantes. Na verdade é pensar antes de comer, né? Não é misturar certo, a proteína com carboidrato, com não sei o quê. Exato. Então a gente hoje, se a gente aprender a comer, a qualidade, né, é fundamental. Você ter uma alimentação onde a qualidade seja saudável, você consegue correr, você consegue nadar, dançar e não se sentir cansado, e não perder massa muscular e ter disposição. Eu acho que a alimentação, junto com a atividade física, é que faz você ter o benefício. Às vezes a pessoa começa a malhar e não consegue ter um rendimento adequado porque está faltando uma alimentação adequada. Não é só o exercício e não é só a alimentação. Tem que ter esse casamento, essa união, porque aí sim você consegue ter um objetivo. E hoje eu fico assim, às vezes eu fico pensando, às vezes eu vejo muito em rede social, as pessoas infelizmente estão deixando de comer comida. E eu não sei que onda é essa, que as pessoas estão trocando um prato de comida por um suplemento. A base da comida das pessoas está no suplemento alimentar. E eu fico assim, gente, onde vamos chegar? Cadê o arroz com feijão, né? Cadê o sanduíche com uma pasta de atum, um copo de suco de fruta ou uma fruta picada? As pessoas elas são enlouquecidas fazendo com que toda comida vire um suplemento. Eu acho que não é bem assim, o suplemento é válido? Eu sou a favor de uma suplementação à base de proteína e carboidrato, desde que o paciente, o cliente necessita, devido a ter um gasto alto, energético, e necessita de uma recuperação maior. Aí o nutricionista, o profissional adequado, vai indicar uma quantidade X de tomar uma proteína, de tomar um carboidrato, e não que ele vê numa rede social alguém fazendo e vai e imita, e começa aquela onda o problema de tudo. É o professor Google, né? O professor Google.
Agora o professor Google é médico, é nutricionista, é psicólogo, é professor de educação física. Infelizmente, eu acho que vem aí a mídia social, né, a coisa toda de internet, e, apesar de ser o futuro, a gente sabe o risco que corre, né? Por exemplo, o que você falou agora de alimentação é pessoas saudáveis. Quer dizer, a gente não está falando de pessoas diabéticas, pessoas com casos especiais, enfim. Não, até para a gente colocar isso, porque senão a gente acha que está generalizando. Os perigos da internet são igual os perigos da vida real, quando a gente era pequeno. Não fala com desconhecido, não vai ao cinema sozinho, não era isso. É a mesma coisa hoje, você não vai entrar em qualquer site, não vai responder qualquer pessoa, não vai... E até porque a vida é perigosa mesmo, porque Maria Rosa já cansou de dizer isso, que viver é muito perigoso. É mesmo. É para profissional, né? Dizem, né? Até esse público diabético, cardiopata, esse público com essa alimentação saudável, com arroz, com feijão, ele tem controle glicêmico, ele tem controle lipêmico, ele tem controle das taxas bioquímicas, porque ele vai comer saudavelmente, ele vai ter uma alimentação... Igual a gente comia antigamente, né? Antigamente é a alimentação era colorido, não era? Na sua casa de Santa Maria não era colorido o prato? Tinha arroz, feijão, verdura, legume, carne. Cozinhava com banha. Cozinhava com banha. Mas hoje... se trabalhava muito. Gastava muita energia. Comida viva, né? Então, mas também tem isso também, gente. A gente tem que perceber que a ciência também evolui. E com isso, as técnicas também melhoram para tudo, para alimentação, para segurança, na área de psicologia. Então, eu acho que a associação de tudo, desse bem-estar, de exercício, a gente procurar as pessoas certas para nos ajudarem. É isso que eu ia colocar, corretos, porque você estava falando de algumas variáveis que são necessárias. Uma delas é você gostar do exercício, né? Você tem que ter prazer da comida e do que você está escolhendo para fazer como psicóloga que pode juntar tudo isso num trabalho de coaching maravilhoso e num trabalho de apoio e fazer com que a gente consiga sucesso. Não adianta bem-estar individual, né? Qualidade de vida. Não adianta eu pegar um paciente, ele adora correr, mas eu falo com ele, ele vira para mim e fala assim: você só não me passe banana, que eu odeio banana. Eu vou querer que ele coma banana. Não, eu tenho que ver, o que você gosta de comer? Em cima das coisas que ele gosta de comer, eu vou trabalhar aquele plano alimentar para com que ele tenha adesão. E o que você faria com uma pessoa que não gosta de banana? Eu posso introduzir um pão com geleia, uma geleia de fruta, é uma boa opção, que ele pode estar comendo antes. Uma salada de fruta com outras frutas, um abacate, amassado, com mel, com quinua. O abacate foi resgatado, né? E foi esquecido, né? Um bom tempo, né? Nós ainda vamos desmistificar muita coisa, como o ovo, como a própria banha. A manga com leite, né? A manga com leite, né? Tem muita coisa que vai ser desmistificada. Ficou muito tempo. É verdade. Porque funcionava. Eu queria fazer uma pergunta, que eu estou no meio de especialistas, assim, mas para mim, eu vejo a dificuldade da questão da qualidade alimentar. Não sei se isso também é criação, que com mesa farta eu fui criado assim, mas eu acho que o segredo de tudo isso seja nutricionista, seja o professor, tentar, porque na verdade isso é na cabeça da pessoa, é ela que tem que chegar e dizer assim: eu não vou comer esse doce, eu vou comer uma fruta. É a consciência. Que para ela aquela fruta é o troço mais sem graça que tem, né? Então eu acho que essas coisas assim, se tiver algo que naquele momento faça a cabeça do cara dizer não, né? Eu acho que esse é o ponto dele. Mas a gente trabalha com estratégias de busca de reforçadores naquela escolha. Conquistar a cabeça do paciente, né? Consegue o sucesso. Dizem que 80% é com a gente, né? 20% é com quem a gente escolhe ao nosso redor para nos apoiar, para nos oferecer isso. E você tem que pensar nos ganhos que você vai ter com aquela escolha. É o que a Leda falou, tem que pensar. Tem que pensar. Eu acho que esses 20% o profissional influencia muito, às vezes até mais, porque se o profissional conseguir motivar o cliente, eu vejo, se você dá um exemplo bom para o teu paciente, eu vejo isso muito no consultório, e eu troco muita mensagem com meus clientes, enfim, eles gostam daquela comida porque você encaixou o exercício que ele gostava, a comida que ele gostava, e ele sente prazer em fazer aquela alimentação, em fazer aquele tipo de atividade física, porque o profissional conseguiu motivar. Às vezes, uma vez eu trabalhava com um médico, ele foi bem claro comigo:
Orion, a gente tem no computador, com os amigos, em redes, todo mundo sabe de alimentação, todo mundo sabe de exercício, todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim. Cabe ao profissional conseguir ter empatia com o cliente, a relação, né? A relação que você cria com o paciente e o quanto que você consegue motivar e mostrar para aquele paciente o quanto de benefício ele vai ter com aquela alimentação, com a atividade física. Aí o cliente começa a fazer o que você prescreve ali, ele se sente bem e aí realmente ele se depara com um brigadeiro e uma salada de fruta. Aí ele pensa, ele até come o brigadeiro, mas depois ele se sente tão mal que aí depois ele pensa, pô, vou na salada de fruta, na próxima vez. Eu tô tão bem, eu ponho a minha roupa, eu me sinto tão bem com a roupa, que eu vou lá a próxima vez eu penso. Não que o brigadeiro faz mal, né? O problema é você comer todo dia, né? Ter um consumo exagerado dessa gordura e desse açúcar. Eu não condeno, não, mas eu acho que tem que ter uma moderação no consumo. Depende de quantas festas infantis você vai pegar. Por aí, né? Quantos encontros sociais você tem? Você tem que saber. Uma que você for, caga o brigadeiro. Se você vai todo sábado, talvez você caiba o brigadeiro. Dezembro, né? Dezembro. E o churrasco? O churrasco tem um espaço especial na sua vida? Ah, tem. Churrasco, eu dou uma vez por semana, eu dou um jeito. Né? Dá um jeito. Churrasco. E costela. Costela. É costela. É o melhor churrasco que tem. É costela. Porque esse é o momento, né? Está começando a Copa. Depois de... Amanhã começa a Copa. Então, se amanhã começa a Copa, o churrasco vai comer solto nesse país a partir de amanhã. Não tenha dúvida. Não é? Mas aí come churrasco e corre, né? No morro ou no asfalto? No asfalto ou no morro vai rolar o churrasco. É mais benéfico fazer. Né? Tu gosta de fazer? É uma terapia, né, no caso. Isso é bom churrasqueiro? Eu me considero um bom churrasqueiro. Inter ou Grêmio? Como dizem lá na minha terra, ela só tem um time, que é o Inter. É verdade. O outro a gente chama de eles. Eu não sou interdoente, sou intersaudável. Doentes são os outros. Mas no Rio Grande do Sul é assim, não adianta. É uma rivalidade. E é o único estado brasileiro onde 98% dos torcedores tem o time na sua terra. Porque os outros estados, Santa Catarina, torce um pouco para o Paraná, tem muito gaúcho. Não, Mineiro torce pelo Atlético. Mineiro, mas tem também um pouco de influência carioca. Agora o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul é mais fechado no Rio Grande do Sul mesmo. Complicado. Mas tu vê o jogo, acompanha o Acompanho. Comprei esses canais aí para ver, mas não estou satisfeito com o meu time, não. Já fui mais empolgado com o futebol. Acho que hoje está muito mudado, né? Acho que hoje muito dinheiro, muita coisa. Perdi um pouco o encanto. E a Copa vai exigir também um pouco do seu trabalho a mais, não né? Não tenha dúvida. Não é? Já está exigindo. Nós vamos ficar nos jogos todos lá no Centro de Comando e Controle. Não vamos a nenhum jogo, né? Vamos ficar lá, a gente tem um comitê de segurança lá nesse local, onde as informações chegam para nós e dali partem as decisões que estão fora do planejamento normal as acontecências. Digamos assim. Isso. Que podem rolar. Mas eu fui a Copacabana uma noite dessas, está muito forte, assim, a gente vê a polícia, né? A gente sente, tem um clima agradável, assim. Nós fizemos isso também, na Lagoa, na linha vermelha. Na Lagoa também? Na linha vermelha, você anda na linha vermelha e você tem sempre... Ontem tinha um turista andando na linha vermelha, inusitado da primeira página. Ele veio a pé do aeroporto, achei fantástico, assim, como é que era com mochila, bolsa, mala, tudo, né? Pois é, então a gente... Sete Rio. Ele veio a pé, pegaram em algum ponto da linha vermelha, tiraram a Sete Rio, tirou da linha vermelha. Não sei o que deu nele, ele não falava uma palavra de português, claro, o cara da Sete Rio não falava uma palavra de inglês, então ele congela, não sei o que fizeram, mas botaram um homem em Copacabana, que era onde era o hotel, a hospedagem, não sei o que era dele. Eu li hoje no jornal, que foi uma coisa de gesto. Não acontece nada com ele, ele tá tão zen ali. Não aconteceu nada, ele estava a pé, cheio de mochila, de coisa, de mala. E chegou até o destino final. Não, aí botaram num carro, tiraram, porque não pode andar na linha vermelha a pé. É perigosíssimo. Por isso que ele chamou atenção, tuitaram para a polícia, ó, tem gente andando a pé. Perdido, né? Ele achou só pegar essa reta aqui. Ele achou isso, que era tranquilo. Então, a gente vê então que isso é possível, né? Ter segurança. Isso é uma coisa boa, né? Porque eu fui fazer um curso domingo, a praia cheia de polícia.
eu falei, nossa, que coisa boa. Né? Fora que a gente passou há pouco tempo no Arpoador, aquela loucura toda de Ipanema, né? Aqui no Rio, enfim. De que loucura? Ué, dos menores, do arrastão, de sim. tudo isso. E quando eu vi aquilo tudo domingo agora, eu falei, nossa, que maravilha, né? Podia ter Copa a vida toda aqui. Esse mês passado, ia ser bom mesmo. A gente fez um esforço, cancelamos férias. E licenças, né? Mas com uma diferença, hoje a gente paga esse horário extra, né? Antigamente era na base do dá teu jeito, né? Nossa. Então hoje a gente compra isso, na verdade a gente compra. Mais justo. Secretário, será que a gente está sem um plano mesmo, um planejamento de no que a gente deve se espelhar, de um modo geral, a sociedade, em relação tanto à segurança, em relação às próprias pessoas, no que a gente se espelha hoje? Olha, eu acho que com relação à segurança pública, o país está muito atrasado. Eu acho que não existe um plano de segurança pública para o Brasil, assim, onde as pessoas, onde você possa, de uma maneira objetiva, ver ou perceber ou ler, né? Você pode ter um plano lá cheio mas você não tem, assim, palpável um plano de segurança pública para o país. Acho que esse é um problema a ser enfrentado, né? Em segundo lugar, eu acho que uma política, ou qualquer política pública hoje no Brasil, eu vejo com muita dificuldade dela ser aplicada exatamente pelo tamanho dela. Vocês imaginem uma política pública de saúde pública, né, que comece no Amazonas e termine no Rio Grande do Sul. E assim sucessivamente. É sem dúvida muito difícil, com todas as diferenças que nós temos. Regionais, geográficas, culturais, étnica. Eu acho que nós temos que tentar ser mais federalistas nesse aspecto. Eu vou fazer um intervalo, que é o último intervalo, e volto já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Bloco corridíssimo, mas vou tentar dar conta de tudo. Primeiro a Estela, que tem uma moça chamada Cláudia Gimenez, conhece? Cláudia, ela telefonou, olha que novidade. Para dizer obrigada pela saúde que você me proporciona. Que bom. Agradecida, né, Claudinha? Tá bem, né? Tá bem ela, né? Tá super bem. Fazendo exercício? Muito, né, Estela? Claro. Estela ali na área. Ela sabe. Olha, secretário, tem uma animação aqui de muitos elogios, muitos. Até de quem está assistindo pela TV, morando nos Estados Unidos, tem um sinônimo de esperança, tem policiais se solidarizando com a questão das leis, né? Mas como policiais cidadãos diz que precisamos de melhores salários, condições de trabalho, mas também de leis mais duras e ampla informação, porque às vezes somos taxados de corruptos ou ineficientes, quando na verdade a própria lei não permite que os bandidos fiquem presos, que é concordando com o que você acabou de dizer. Ele fala dos ex-consumidores de droga, dos furtos e até mesmo da receptação, que também sai beneficiado com a fiança. Está no nosso projeto a receptação, um aumento de pena para o receptador. E o que mais está nesse projeto? Tem em torno de uns 20 pontos. E onde está esse projeto? Vocês entregaram Entregamos para o presidente do Senado. São secretários de segurança de vários estados? Do Sudeste. Porque esse fenômeno... Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Porque esse fenômeno de bater recorde de prisão e ter um recrudescimento da violência é nos 4 estados. Então, pela nossa proximidade, a gente pesquisou e viu isso, que o que entra na delegacia, 89%, a delegacia da Maré, São Cristóvão, 89% sai. E o que a sociedade pode fazer? A sociedade civil Eu acho que ela tem que pressionar os nossos deputados para que mexam nessas leis, né? Ou então, se eles não querem mexer nas leis, que eles fiquem pelo menos sabendo que a polícia não é culpada, de novo, né? Porque a gente não é culpada disso, né? Mas está ali a questão do bloqueador do celular, está ali a questão do carro roubado, se a venda de peça ela tem que ser original, tem que ter uma história daquela peça roubada. Ela está ali, o cara que matar policial, ele também tem um aumento de pena.
Porque a matança de policial está grave também. O que fazem aqui, nós tivemos aquela policial na Vila Cruzeiro, uma moça negra, com 22 anos de idade, morreu com um tiro pelas costas. Ninguém falou nada, desculpa a expressão, mas parece que matar a polícia é gente. A polícia, porque usa uma farda, um escudo da polícia, se morrer não é gente. Né? No entanto, não houve nenhum tipo de... Ninguém se estarreceu, né? Uma pessoa morta covardemente daquela forma, né? Então, todas essas ações, e morreu tentando tirar as pessoas da tirania, né? Tentando salvar as pessoas da tirania. Então, a gente fez esse pacote, né? Também a questão do celular, do roubo de celular, que a pessoa, quando tem seu celular roubado, que a Anatel imediatamente cancele aquele telefone, né? Porque a pessoa pega, põe o chip e sai falando. Né? Então, que imediatamente... Fica fácil demais. Fica muito fácil, né? Olha, mas gostei muito que você tenha vindo. Aliás, que você tenha vindo. E você é carioca? Tem um filho carioca? Tenho um filho carioca. Você conhece todas as comidas de todas as favelas? Conheço Sabe bastante. melhor aqui, melhor ali? Já fui em vários lugares. E tem churrasco bom nas favelas do Rio? Sabe que churrasco eu ainda não comi. As costelas já comia a comida deles lá. Comia a comida do cardápio deles. Né? Precisamos acrescentar o churrasco ao cardápio. Quem uma homenagem, sabe eu posso fazer um buraco no chão lá em algum lugar. Faz um buraco no chão e faz o seu churrasco lá. Vai ser bom. Vamos malhar, Estela? Bora. Com consciência? Com consciência e cuidado, né? Pensando em desestressar e comer comida de verdade. Vou agradecer a vocês por terem vindo. Muito obrigado. Obrigada, muito feliz mesmo. Obrigadíssimo. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Então ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Boa Copa, hein?